mandou um recado errado e que por dinheiro faz do herdeiro um escravo. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Seja bem-vindo ao dia 4 de julho de 2023, celebrando a graça do dia de hoje, essa madrugada fria, maravilhosamente fria. E a gente olha para o contexto de hoje, lembrando que o evangelho de hoje, a gente continua lendo o evangelho de Mateus, né? E a gente vai meditando sempre nesse capítulo 8, versículo 23 ao 27, e olhando para a realidade. Ontem celebramos São Tomé Apóstolo e eu não citei que também a data de ontem, nós entramos na Semana Nacional de Combate à Intolerância, né, à discriminação racial. Desculpe, o termo é esse. A discriminação racial, quase não saiu. Lembrando que a data foi criada para ser celebrada e para relembrar a Lei 1390, conhecida como a Lei Afonso Arina, do ano de 1951. É triste saber que nosso país temos ainda a necessidade de leis para combater algo tão chato, né, de se comentar, as pessoas que cometem racismo. E a gente ainda entra na questão do racismo. Eu estava no domingo à noite vindo de trem e parei lá na estação onde eu costumo pegar a minha condução. A gente ouvindo um pai dando conselho para o seu filho, algo que eu não podia deixar de prestar atenção, e ele dizia: olha, os ricos não gostam dos pobres. Se os pobres, como nós, começarmos a ficar ou queremos ficar rico, eles logo acham que nós roubamos ou estamos aqui para roubar. Era um homem negro dando conselho para seu filho negro também. Ele falando: cuidado, filho. Os homens, quando vê a gente, a polícia, quando ele nos vê, até o termo que ele usava assim bem, nos vê, eles logo acham que nós somos ladrões. Então, filho, anda direitinho, toma cuidado, não brinca, toma cuidado aqui, cuidado ali. Percebe bem quando você está nas conduções, como que eles nos trata, como trata a gente. Aquela catequese, aquela fala daquele pai, me fez olhar para a nossa realidade. No país de 2023 ainda temos muita gente com preconceito, com racismo, por causa da religião, por causa da opção sexual. Ontem mesmo recebi a notificação aqui, uma mensagem, que a Pastoral da Diversidade na Diocese de Nova Iguaçu foi extinta. Não interessa me entender por quê. E a gente vê ainda outros preconceitos, né, por causa da questão da cor da pele acontecendo em nossos espaços, que não devia acontecer. Também a gente vê o preconceito por causa da religião, quem é cristão católico. Outro dia eu estava no trabalho e eu falei sobre a importância do diálogo religioso e falei sobre a questão dos praticantes da religião de matriz africana. Alguém gritou: Deus me livre dessas coisas. E eu falei: olha, não tem nada a ver. A fé, a força da fé é algo que nós devemos praticar, de acordo com nossa consciência, de acordo com nossa cultura. E expliquei claramente que a religião ela tem que ser uma coisa que nos ajuda a fazer o bem para o outro, para também nós recebermos o bem praticado. E a gente ainda olhando para a realidade, já que hoje estamos um pouco mais alongados, a gente vai olhar para a realidade e observar claramente como, né, e da maneira que está acontecendo ainda a repercussão do julgamento lá do ex-presidente do Brasil, que por motivo ou outro ainda teve
a alegria, né, de receber a punição justa, na meu ver. E aí, cada comentário, e um deles foi um comentário do governador de Minas Gerais, citando o tal de Mussolini. Sabe, nós temos alguns nomes no século passado que para nós, e para nós independente de linha política partidária no Brasil, não é exemplo de nada. E um deles é Mussolini, outros é Adolf Hitler. E você vê claramente pessoas citando e achando isso bonito, porque a frase é bonita de escrever e colocar no papel, fica bem o som daquela frase. Atenção, Brasil, atenção, povo de Deus, se liga nisso, preste atenção. Como que vocês vão votar daqui a um ano, né, para prefeito, para vereador, e como vamos voltar daqui a 4 anos para presidente. Muito bem, vamos para o evangelho de hoje, já falei no começo da conversa, lembrando que o nosso tempo é reduzido a 10 minutos, já tem 6 minutos, então eu tenho 4 minutos para falar do evangelho de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, versículo 23 ao 27, é o clássico evangelho que aparece, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, e Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. É o milagre que Jesus revela a sua divindade. A gente, depois de ler o evangelho de ontem, quando em Mateus 16, 3 a 19, Jesus é perguntado quem ele diz que eu sou, hoje, a igreja, na sua sabedoria, hoje, ela traz para nós esse texto onde Jesus acalma a tempestade. A gente conhece já a tradição de falar que Deus está na barca da nossa vida, na nossa caminhada. Deus não dorme, Deus não tem Deus cansado. A gente, quando vê lá no texto de Gênesis, quando fala, e Deus descansou. Olha, se é Deus, ele não se cansa. Ele tem um sentido de dizer também o controle social. E hoje, quando aparece Jesus dormindo no barco, é para revelar também a sua condição humana. Jesus acalma a tempestade, e naquela região onde Jesus estava, era comum do nada surgir tempestades. E a gente vê claramente que, dependendo do ponto de vista de quem está no problema, o problema é muito grande. Dependendo da situação que estamos vivendo, a coisa é meio complicada de se resolver. Nós estamos vivendo num país onde ainda se faz necessário, a gente perguntava sobre isso ontem, até que ponto a tempestade que nós estamos vivendo, ela não acontece para uns e outros. Até que ponto a minha tempestade interior, a minha insegurança, a minha falta de fé em algumas situações da vida, elas não afrontam, não atacam outros setores, seja na família, no trabalho. Jesus está na barca com a gente. E talvez nos falte isso, essa certeza que Jesus estava na barca. Mas se você estiver desesperado, olhando no contexto, você olha para aquela comunidade de homens nesse evangelho de hoje, pois aquela comunidade só tinha homens experientes com embarcação. E mesmo assim ele cai desesperado. Esse evangelho de hoje nos ajuda a pensar até que ponto nós estamos com Jesus em nossas caminhadas. A exemplo do evangelho de ontem, quando falamos de Tomé, que duvidava da comunidade, ainda hoje, muitos que estão dentro da igreja, muitos que estão na comunidade, rezando o terço, lendo a Bíblia, de fato não estão com Deus. Estão apenas com um evento social. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença. Feliz terça-feira para você. E daqui a pouquinho esse áudio vai estar lá no Facebook, também no YouTube, para que possamos compartilhar com todos lá em outras redes. Eu fico por aqui. Eu sou Daniel Nonato.